Seja muito bem-vindo, Gustavo, Diogo, Yasmin Melo, Kathleen, Mariane, Targ Comunicação. Olha só que a live de hoje promete, gente. Vocês não, tô assim sem palavras para falar do nosso convidado. Mas para você que acabou de entrar e já tá enviando esse tanto de coração aqui pra gente, pega o aviãozinho que tá aqui embaixo, ó, o aviãozinho de papel, encaminhe pros seus amigos, pelo menos 5 amigos, e convide para que ele venha assistir essa live com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vindo, Polly. Que alegria ter vocês aqui. Olha só, vou aceitar já o Gustavo para ele entrar aqui, para que vocês já conheçam, tem uma amostra grátis do que vai rolar aqui hoje, hein? Pera aí. Gustavo. Ha! Ha! Oi! Gente, esse é o Gustavo Barone. Olá, tudo bom? E aí, Gustavo? Tudo ótimo? E aí? Parece que você tá um pouco tímido. Não tô entendendo. Não é mesmo? Eu tava aqui empolgado com a sua entrada toda. É. Super Gabi, animado. seja muito bem-vinda. MV Construtora, Leandro Garcia. Olha aí, o Gustavo, pessoal entrando para acompanhar a gente. Deixa eu ver aqui. Ai, que legal. Gente, seja muito bem-vindo. A live de hoje é sobre empreendedorismo. E essa pessoa que vos fala do outro lado ali é um jovem arquiteto que tem apenas 3 anos de formado, 2 anos de escritório e vai dar um show de ensinamento aqui hoje, né, Gustavo? Vamos sim. Nós dois, né? Que você também não fica, na verdade, mais nova do que eu e aí super potência na profissão. Gustavo, se apresenta para o pessoal. Então, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Baroni. Eu moro na cidade de Anápolis, né? E aí eu fiz faculdade em Goiânia, na PUC, e finalizei aqui na Univangélica. Eu tenho 31 anos e, como a Camila disse, eu tenho dois anos de escritório, faço 3 agora em 2021 e fiz especialização em gestão de obra. Acho que é isso. Estou um pouco tímido ainda. Mas aí a Gente, gente vai... cadê o vinho? O vinho não, tá a água aqui, ó. Ai, gente, não Eu falei assim, acredito. nunca fiz uma live. Se eu tomar esse vinho, não sei. Ia ser sucesso. Gente, olha só, vou falar, tá. O Gustavo, quem é o Gustavo? O Gustavo é um profissional que está formado há 3 anos. Ele tem 2 anos de escritório fixo, tá? Assim, de empreendedor em escritório. Ele já tem um prêmio internacional que ele foi buscar em Paris. Ele tem Casa Cor Brasília no currículo. Ele tem a Mostra Casulo no currículo. E ele tem diversos convites e participação na revista Casa Vogue. Casa Vogue, pessoal. Então, assim, se tem alguém que pode agregar pra gente, é o Gustavo. Inclusive, conversando com ele hoje, eu que já tenho aí 15 anos de experiência na área de engenharia, já ganhei uma aula gratuita. Então, vocês também, com certeza, vão ter acesso a isso hoje. Não deixe de pegar o aviãozinho aqui embaixo, enviar para os seus amigos, convidar todo mundo para vir para essa live. Ao longo da live também, não esqueçam de tirar um print das nossas belas carinhas e publicar nos seus stories e marcar a gente. Claro que a cara do Gustavo bem mais bela, né? Mas tudo Não, até certo. parece.
Gustavo, é o Ai. seguinte, eu queria que você contasse para o pessoal que está aqui como é que foi o seu início de carreira. Mas assim, não o seu início de carreira depois de formado, o Formado. seu início Tá. de carreira ainda como estudante. Então é isso. Eu comecei a estagiar, meu primeiro trabalho assim como estágio foi na Casa Cor Goiás, no segundo período, no ambiente da Cláudia Zupani. E aí lá eu já tive um pouco desse contato de decoração, de ambiente de arquitetura de interiores, que é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado. Mas E na eu acho verdade que isso meio você que por estava lá como o quê? Como monitor, né? como monitor, é estagiário. Explica Chamava. para os meninos o que que o monitor faz, assim. Então, a gente fica lá recebendo os convidados, né, da arquiteta, os visitantes que vão na Casa Cor e a gente apresenta o espaço. Eu lembro até hoje. Bem-vindo ao Loft do Executivo, por Cláudia Zupani. E era um espaço super bonito, assim, dedicado a um empresário masculino e tudo. E aquilo ali meio que encheu meus olhos, né? Foi o primeiro contato que eu tive dentro desse nicho, desse meio de... Ah, tá só olhando aqui. Nesse meio da arquitetura de interiores. E aí a gente apresenta a inspiração do projeto dela, o que ela pensou nas texturas. Camila, Voltou. Na verdade, você está pausando. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão me vendo bem? E o Gustavo? Estou aguardando o pessoal responder se vocês estão conseguindo visualizar bem o Gustavo. E o Gustavo perdemos. Perdemos o Gustavo. Vamos esperar ele voltar. Enquanto isso, eu vou contando a história dessa parte da vida do Gustavo, tá? Ele trabalhou no ambiente como monitor, representando a casa, trabalhando pela Casa Cor, né, no ambiente de uma arquiteta. E ele se apaixonou pelo mundo do interior, né? Assim, então, e ele ainda estava no segundo período da faculdade. Vou esperar ele voltar. Não voltou. Ele ainda estava no segundo período da faculdade. E aí, ele teve a oportunidade de trabalho que muitos estudantes têm, tá, pessoal? Essa questão de participar da Casa Cor como monitor não é uma coisa de tão difícil acesso. E aí, depois que ele terminou esse trabalho, ele sentiu, assim, a necessidade, ele precisou, na verdade, ele fala isso, que ele precisou estar trabalhando e procurou uma outra oportunidade de trabalho. voltei. Nossa, eu não Já pulei acredito, é da... na internet, né? Foi, isso, internet. Nossa, que ódio. Eu não aguento passar sufoco com esses meus convidados, gente. Meu Jesus! Quem estava aqui na live do José viu meu Nossa, desespero. que ódio. Até que ponto que eu falei? Tá, eu segui com a sua vida lá de monitor e já estava passando para o seu próximo emprego. Tá, enfim. Aí, monitor de casa e cor, eu achei super bacana, porque eu tive uma experiência nessa questão de arquitetura de interiores, os melhores mobiliários, a melhor iluminação, né? Tudo assim que é de melhor, eu acho, nessa questão de decoração, de projeto, eu consegui visualizar lá. E aí eu acho que isso meio que me impulsionou. E aí eu tive outros estágios aqui em Anápolis, fazendo faculdade, que eu sempre trabalhei e fiz faculdade. Essa loucura toda. E aí eu fiquei 2 anos numa loja chamada Compensados Anápolis, que a gente fazia projeto direcionado para marceneiro na época. Então, assim, você contratava o marceneiro para fazer a sua reforma, a sua casa, assim, a parte de móveis, e a gente desenhava o técnico e passava para ele. Então era uma coisa assim muito embrionária, sabe? Que realmente não era um escritório de arquitetura ou algo de urbanização, mas foi muito, muito assim enriquecedor na minha carreira. Fiquei lá 2 anos, fazia hora extra, tive uma festa de despedida, então assim foi muito massa essa questão. Foi E nesse, foi depois, nesse trabalho que você teve a oportunidade daquele
Trabalho Não, de forro de gesso? Não. Ah. não. Aí de lá, porque aí eu tava pelo IEL, né? Pelo núcleo do estágio. E aí eu fiquei 2 anos e fui para essa outra empresa de móveis planejados. Que a história, eu vou contar a história agora para as pessoas verem que assim é muita ralação aqui no backstage, né? É, Não um é só ir arquiteto. buscar prêmio internacional em Paris, não, Não, gente. Para isso teve um de forma bastidor, alguma. que é É, o que de eu forma gosto de alguma. contar sempre. É o tal do perrengue chique aqui É o agora. perrengue, teve perrengue. E aí, E aí, Gustavo? assim, abriu essa vaga nessa loja, né? E eu falei assim, meu Deus, eu preciso muito desse emprego. Me candidatei por telefone. Como eu já estava saindo da outra empresa, eu precisava desse estágio, assim, né? E aí ela falou assim, olha, tá saindo uma arquiteta aqui, ela tá fazendo uma especialização em Milão, abriu a vaga para você. Só que aí tem que ser das 8 às 17. E aí eu falei assim, não, eu trabalho à noite, eu estudo à noite, tá ok, né? E aí o que que aconteceu? Eu passei nesse teste, só que na época eu não tinha carro. Eu tinha que uns 23, 24 anos. Peguei um ônibus e falei assim, eu não perco essa oportunidade por nada. Porque eu ia entrar no lugar dessa arquiteta. Então, assim, você estaria. É como se você estivesse representando uma arquiteta que foi para Milão fazer uma especialização. Então, não É, era qualquer. Eles não estavam contratando qualquer pessoa para substituir. e era um salto, porque no Compensados Anápolis eu era estagiário, trabalhava 4 horas. Agora eu ia meio que gerenciar os projetos ali. E aí eu peguei um ônibus e fui. Coloquei uma mochila, coloquei uma toalha, perfume e desodorante. Quando eu desci desse ônibus um ponto acima, eu peguei Claro, minha porque você toalha. não vai. Não vou parar nunca, né? Não vou parar na frente. E aí eu parei um ponto acima. Quando eu desci, eu limpei com a toalha o meu rosto para deixar assim, porque eu acho que transpirou e tudo. Passei perfume, desodorante, peguei minha mochila e joguei no arbusto que tava e entrei na loja. Que eu falei assim, hoje eu vou me apresentar, fui de camisa, super bonito, né? Assim, super arrumado e Gente, tal. parecendo que ele chegou lá de limusine. No E ele foi de ar-condicionado. ônibus. Por quê, gente, que ele fez isso? Porque nós somos arquitetos. É. Então, nós somos, querendo ou não, julgados pela estética a partir do primeiro momento. Isso, assim, ele está contando uma entrevista de emprego que ele foi há quantos anos atrás, Gustavo? Ah, eu acho que foi uns 6, 7 anos Há atrás. 5, 6 anos, 7 anos atrás, ele já tinha essa visão empreendedora, né? Porque É tudo como me marketing, né? Que é vestir, como... contar. Claro, não dava para chegar lá. Ah, acabei de chegar de ônibus aqui e vim procurar essa vaga de emprego dessa arquiteta que foi fazer uma especialização em Milão. E como a gente é estudante, universitário, acaba que na correria de faculdade, de trabalho, você não é uma pessoa, você não é um profissional que anda arrumado, né? Então, assim, como era minha entrevista de emprego super importante para mim, eu falei assim, gente, eu preciso chegar lá com uma confiança, mesmo que seja na estética, porque eles não me conheciam, mas eu conhecia a empresa. E aí eu passei, comecei a gerenciar os projetos, e aí chegou uma cliente de Brasília, que foi casada com um cara assim da política de uma patente alta, não me recordo. E aí ela foi fazer os móveis planejados. E os donos da loja falaram assim, Gustavo, não porque eu sempre fui assim, ó, projeto meio leonino, assim, eu sempre colocava tudo que tinha de melhor para poder mostrar e falar assim, olha, você merece um projeto bacana. Desse. E aí eles falaram assim, Gustavo, não faz algo muito extraordinário, porque a gente precisa fechar esse projeto e talvez a pessoa vai assustar com o orçamento, né? Que planejados é muito, assim, é uma das coisas mais caras da decoração. Uhum. E aí eu falei assim, não, pode deixar. E ela chegou para mim e falou assim, eu precisava de um projeto de gesso, de forro, nessa casa que eu comprei. Você faz? Aí eu não pensei duas vezes, falei assim, faço. E qual que era a sua experiência com o projeto de Forro de Gesso? Nenhuma. Adoro, gente, é E isso aí, que eu e falo aí eu sempre. sempre tive amigos assim formados, que já estavam no mercado de trabalho, que sempre trabalhavam em escritórios Léo Romano, essa galera bam bam bam. E aí eu falei assim para um amigo meu, fulano, me manda umas plantas de forro, de gesso e luminotécnico que eu peguei um projeto, cobrei R$ 250, eu não esqueço nunca isso.
E eu não sei fazer e eu preciso apresentar para o cliente. Eu preciso pegar essa reforma, essa obra. E aí ele me mandou, eu passei a madrugada estudando, né, para poder apresentar para ela. E eu fechei a casa inteira, na verdade. A gente fez o forro da casa inteira, os planejados, a decoração, iluminação, pintura, revestimento, tudo, tudo. Eu lembro que no banheiro dela eu coloquei uma banheira vitoriana, algo que eu nem sabia o que que era na época. E aí eu aprendi, né? Eu falei assim, gente, peguei uma casa para fazer com, sei lá, 24, 23 anos. E aí foi, e assim, se eu pegar o projeto e mostrar, hoje ele está super atual. Porque eu pesquisava. Isso era uma coisa extra de faculdade, extra docente. Porque a faculdade não te ensina a fazer projetos de interior, de decoração, disso, daquilo. A Né? faculdade, ela te ensina o conteúdo básico, né? A gente É conversando o mais beabá cedo. ali. E, na verdade, eles ensinam o que a gente nem usa, né? Porque, assim, eu, pelo menos, nunca projetei um museu. E eu falei para o Nem eu. Gustavo, nós temos 10 períodos de desenho, né? E para Isso. vocês que ainda estão na faculdade ou acabaram de sair, não se sintam incompetentes se vocês não projetarem um hotel, se vocês não projetarem um hospital. É porque eu fico É. pensando que, como precisa ter 10 desenhos técnicos, falta criatividade do que passar e vira meio Não, que e um eu acho assim, padrão. que é uma realidade que não existe, porque assim, é, esses projetos grandes de museu, teatro, é tudo por licitação. E um grupo do estado, do município, não vai chegar para você e falar assim, olha, faz um projeto para mim de teatro. Entendeu? Tem alguém te pedindo em casamento. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, as pessoas estão comentando, eu não tô... Não, então não enxerga, porque tá ótimo. E eu tô me divertindo muito. Oi, E seguinte. aí, Gente, ninguém nunca foi depois eu pedido em quero dar uma casamento olhada numa aqui live nos minha. Eu tô, comentários. tipo, emocionada. Chama no direct, né, Gustavo? Chama no direct Tá depois. bom. Manda um helicóptero com flores, né? Igual É, 50 você tons quer de cinza, aí eu um caso. pedido desse? Não basta, não basta aqui na live e tal. E aí, e aí eu peguei essa casa para fazer, só que aí eu fiquei nessa loja uns 7 meses, né? Porque eu tava trabalhando aqui, estudando à noite, que horas que eu fazia? Maquete, trabalho, tudo. E aí tava me prejudicando nisso. Aí eu falei, aí eu pensei comigo, se eu conseguir fazer essa casa desse cliente, essa parte de decoraçãozinha e de projeto, eu acho que eu vou abrir um home office para mim, porque eu consigo me organizar, pego uns clientes aqui, outros ali e finalizo minha faculdade. Você tava em que período, Gustavo? Eu acho que eu tava no quinto período, sexto período, um negócio assim. E aí você decidiu trabalhar em casa pegando projetos. Porque eu precisava do dinheiro, né? Tá, Da remuneração. claro. E E aí, quando que você se viu assim empreendedor? Nesse momento ou desde o início, eu lá acho que quando foi você no dia do ônibus. no dia do ônibus você falou assim, eu tenho um diferencial dos outros colegas de Eu turma. entrei naquele ônibus falando assim, gente, isso aqui é uma Mercedes e eu vou ganhar essa vaga de trabalho. E Gente, assim, não escuta tem pra isso. ninguém. Não tem pra Sou ninguém. fã, eu também sou fã, gente. Sou fã, tô fã. E aí, quando eu cheguei lá, eu assim, claro que a gente entra com essa autoestima toda, mas falei assim, não, ela vai perguntar. Eu falei que eu tava na faculdade. E ela, não, tudo bem, você pode começar amanhã? Eu fiz, não, posso começar hoje, se quiser. Então, acho que, né, aí, quando eu comecei a trabalhar e pegar esse projeto e fazer acontecer, eu falei assim, eu tô com o poder nas mãos. Eu consigo articular. Que é uma coisa que a gente fica muito tímido na época da faculdade. Porque você estuda, faz maquete, lê livro, você não coloca a mão na massa. Você só lê a receita do bolo. E aí eu fui fazer o bolo, sem receita nenhuma. E E aí eu deu tava lá certo. mexendo tacho, colocando fermento e tudo, e o bolo ficou maravilhoso, né? E aí foi aí que eu comecei a ver essa questão do empreendedorismo. Só que na época não se falava tanto igual hoje.
Enfim, e aí quando eu fui para o home office, eu comecei a pegar uns projetos assim, reforma esse quarto, faz um banheiro. E eu comecei a gostar disso. Os clientes começaram a gostar de mim, os projetos começaram a ficar legais. E aí quando eu formei, eu já estava estruturado no mercado, já tinha amizade com loja de revestimento, já tinha feito apartamento, já tinha feito uma loja, que a história da loja é bem legal de contar. Então conta pra gente. Então, aí nesse processo, abri esse home office, né? Ah, E peraí, só antes da gente chegar. Ah, tá. Isso, ainda não chegou na parte formada, não, né? Porque eu queria muito que você contasse para o pessoal, que eu recebo muita pergunta aqui com muita frequência, que é o seguinte: Camila, eu sou aluna 5, eu sou aluna 7, eu devo desistir do curso? E eu sempre respondo, gente, eu era aluna 7. E eu aí, acho que eu era hoje, aluno conversando com o cinco e Gustavo, meio. porque sempre que eu vejo a pessoa muito empreendedora e que se deu super bem, eu já imagino que essa pessoa não era a pessoa Não. 100 da sala, não era o Eu não tinha nerd da nem turma. tempo para poder ser 10. Porque eu precisava trabalhar. Você Conta entendeu? pra gente essa parte aí. Da lógica que a gente fala agora. Fala da loja e depois eu quero que você conta da faculdade, que o professor. Então, aí ela vai amarrar com a loja. Então, aí eu peguei esse projeto dessa loja para reformar e pensei, meu primeiro projeto comercial. Preciso fazer acontecer nessa loja. Porque a cliente deu muita carta branca. E chegava com um pedreiro na loja, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque eu tinha que saber de ar-condicionado, de paginação de piso, de ponto de água, de ponto de tudo. E E você uma tinha obra é muito noção que aquela cara. loja seria sua referência. Total. Era como se fosse assim, ou é agora ou não é mais. Entendeu? E aí eu chegava com o pessoal da mão de obra, 6 horas, 7 horas, e saía 5 horas. Eu ficava o dia inteiro lá na obra, aprendendo com o pedreiro. O projeto estava lá detalhado, as imagens estavam lá, e eu articulando com o pedreiro, conversando. Olha, aqui você faz isso. Aí ele fazia errado, eu falava assim, não, tá errado. Aí ele falava assim, Gustavo, tem uma maneira melhor de fazer. Aí eu ia lá e fazia. E aí, a loja foi crescendo, crescendo, crescendo e virou, tipo, uma loja fantástica. Que até hoje as pessoas falam assim, Gustavo, nossa, você fez aquela loja super bonita e tal. E nessa época eu sempre estudei. E aí, um dia eu não consegui entregar uma maquete extraordinária na faculdade. Porque os professores, eles querem, assim, surrealismo. Né? Eles querem que você vá em Dubai, descasca lá a textura do hotel e coloca na maquete. Exatamente isso, que você não vai nem usar nunca mais na sua vida. Não, ele deu a nota, você joga fora. É. Aí eu fui e falei assim, olha, professor, eu não consegui fazer uma maquete bacana e tal, porque eu trabalho, tenho que trabalhar para poder pagar minha faculdade. E ele falou assim, mas você já trabalha? Como assim? Não, como assim? Ele estava preocupado no trabalho que eu ia entregar e não, tipo assim, na minha vida, nessa questão da correria, da articulação que eu precisava do financeiro para poder fazer a faculdade. Não, e da articulação assim, o que é que eu sinto nesse momento ouvindo essa história, né? Que onde a gente espera, pessoal, o Um apoio apoio. é da faculdade. A gente espera assim que o coordenador de curso É, entenda que você atrasou o trabalho porque você já estava colocando em prática o que a faculdade te ensinou, né? é, E a triste exatamente. realidade é que não é assim. Não, eu Não é cheguei, assim, assim. sabe quando você fala até com a boca cheia? Nossa, eu tô fazendo um projeto, Deus tá dando certo, não sei o quê. Pensando Ele falou assim, assim que, olha, nossa, eu ele não vai tenho nada a ver morrer com de orgulho isso. da minha história. Tipo, nossa, assim, vou ganhar um trosqué. Alô? Alô? Eu tô, eu tô vendo o Gustavo e ouvindo. Oi? Tô te ouvindo. Travou, agora tá Pode seguir. voltando. Pode seguir. Onde que eu parei?
você foi falar pro professor orgulhoso, com a boca cheia de orgulho. Não, eu falei assim, eu vou ganhar o troféu agora, né? O Oscar. Dei o Oscar Goes to pra mim. E aí ele acabou com a minha raça. Ele falou assim, não, não tá legal, não tem que trabalhar, tem que estudar. Eu falei assim, cara, eu não sou filhinho de papai. E aí? Você vai pagar minha Gente, faculdade? mas mesmo se você for filhinho de papai, se você está assistindo essa live, não deixe de trabalhar. Não deixe de procurar um estágio, porque isso é o que fez toda a diferença na minha carreira quando eu É, formei. E eu tenho certeza é, que isso também é o que fez toda a diferença na carreira do Gustavo. Porque para uma pessoa que tem apenas 3 anos de formado, gente, ter o currículo que esse cara tem hoje, então, assim, é algo que ele veio construindo antes mesmo, oi, antes mesmo de sair travou da de novo. faculdade. É. Aqui tem uma pessoa perguntando, ó, sou estudante de arquitetura e tenho vontade de já começar a trabalhar pegando obras, mas posso fazer isso? Então, Obra não. pegar obra não pode, né? Nem eu fazer isso. Só que eu acho que você pode procurar um estágio numa construtora, gerenciar a obra, Ou com conversar com o engenheiro, peão, ou, ou- ou com conversar com o mestre de engenheiro. obra, trocar uma ideia e ficar lá no canteiro de obra. Eu fazia isso, eu ficava no canteiro de obra para saber o que estava acontecendo, né? Então, acho que a gente sempre ia além do que já falam, porque a faculdade é uma coisa que todo mundo fala. E a gente tem que fazer. Qualquer ser humano faz faculdade, forma ok. E o que você faz além disso, né? Porque o canteiro de obra não está dentro da sala de aula. Esses perrengues chique que a gente passa não está dentro da sala de aula, e nenhum livro tá isso. Então a gente tem que descobrir esse universo, que vai fazer toda a diferença para quando chegar um projeto bacana, um museu, alguma coisa assim, igual a faculdade posiciona, a gente vai saber administrar isso, né? Essa frase aí, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã, eu escutei muito também, mas eu sou grata por ela. Porque era o horário que eu projetava para a faculdade e os meus projetos eram ótimos esse horário, porque eu dormia, acordava 1 da manhã para poder fazer. Nossa. Agora, o Daniel falou aí pra gente que ele nunca foi em obra na faculdade. Tipo assim, a faculdade não promoveu isso para ele, mas é justamente o que a gente está pregando aqui. O que a gente realmente entende e conhece não vem da faculdade. O Gustavo contou pra gente que ele era um aluno nota 5,5. Então, se ele estava longe de ser o melhor da turma dele, e provavelmente hoje ele é o melhor da turma dele de faculdade no mercado de trabalho. Por quê? Porque ele soube empreender com isso desde a época da faculdade, do estudo. Gente, essa live tá fazendo sentido para você? Se vocês estão gostando, envia aqui pra gente umas carinhas apaixonadas pra É, gente ver. Pega o aviãozinho, encaminha para os amigos para que eles possam escutar esse bate-papo, conversar com a gente. A gente está respondendo as perguntas de todos vocês aqui, porque tá um bate-papo ótimo, assim, bem descontraído. A gente quer falar de forma mais tranquila possível para que vocês tenham entendimento. Continua, eu Gustavo. só vou dar um alô aqui, porque tem uma galera maravilhosa, que é a Cris, que é o Bruno da Elétrica Araújo, que eles são parceiraços. O Fábio da Floreslândia, que é ele que estava aqui me ajudando nos vasos aquela hora. Ah, E uns amigos aqui que eu vou ler com calma depois. Então, e aí quando eu fiz essa loja, ficou muito bonita. E aí a cliente fez um evento, eu fui lá e tudo. E eu falei assim pra mim, né, Gustavo, internamente, cara, se você deu conta de resolver essa questão, eu acho que você nasceu para isso. O Sig Bergamin, que é um arquiteto assim, uau, que eu não tem nem o que falar, curtiu uma foto minha quando eu tinha publicado a fachada da loja. E nesse meio tempo entre faculdade, trabalho, Instagram. Postando as coisas. Claro que antigamente não tinha essa formatação gourmetizada, né? Desses vídeos bacanas, dessas postagens legais. Antes era uma coisa meio crua. E mesmo assim as coisas aconteciam, as pessoas te viam ali, né? Então eu sempre postei
antigamente as fotos eram bem... Aquela coisa bem assim. Então as pessoas sabiam o que estava acontecendo, né? E eu acho que você associar um trabalho, um estágio, assim, algo que for da área com a faculdade, é mega difícil, mas é fantástico. Eu acho que tem que fazer isso. E aí depois dessa loja, aí apareceram, tipo assim, umas decorações, ambientes internos e tudo, e quando eu formei, eu já formei sabendo o que estava acontecendo no mercado. Já tinha uns amigos, parceiros de loja, aquela coisa meio autodidata, Você né? fez porque você fez todo esse contato antes. E aí, quando eu formei, eu falei assim, tá, e agora? O que eu vou mostrar para o mercado de diferente? Porque ser mais um, será que isso combina comigo? Será que eu vou esperar as coisas acontecerem? E aí eu formei em dezembro, em janeiro eu fui para São Paulo, fiquei um mês lá. Sozinho. Eu, um amigo meu, porque ele queria fazer uma especialização lá. E aí eu fui em todas as faculdades procurar especialização, na USP, na FAAP, inúmeras. Pegava o Uber e ó, atravessava de norte a sul e ia também nos escritórios de arquitetura. Dessa galera bacana, Fernanda Marques, Guilherme Torres, para saber como que acontece, como que eles são tão maravilhosos assim, o que eles fazem. Porque ninguém vai chegar para mim ou para você ou para a pessoa que está assistindo e falar assim: olha, o segredo é esse. Segue isso que vai dar certo. Não, não é assim. E aí eu fiquei um mês nessa imersão em São Paulo para saber o que eu ia fazer. Se eu ia mudar para lá, se eu ia para Goiânia, se eu ficava aqui na minha cidade, que já tinha assim um nome, alguma coisa bem embrionária. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ficar em Anápolis mesmo. E comecei a fazer um MBA de gestão de obra, que eu acho que é super válido isso. E comecei a construir o escritório, que eu tô aqui agora, que é o meu. Em Anápolis mesmo. Então, você foi É. para Goiânia, para São Paulo e estudou a possibilidade de abrir algo lá. Em Não, você nunca cogitou. Abri não, porque assim, financeiro zero. São Paulo, tudo muito dólares, Gente, só euros. a força e a coragem. Não, eu fui com a cara e com a coragem. E o Uber, né? E o dinheiro do Uber. E o dinheiro do Uber. E aí eu falei assim, cara, em São Paulo eu vou ter que trabalhar em algum escritório para ganhar tipo 2, 3 mil reais. E não vou ser ninguém, porque aqui a galera é pesada. Goiânia já tem um time bacana, renomado. Eu acho que eu vou ficar em Anápolis. E Vou abri fazer um meu nome escritório. aqui. Vou fazer meu nome aqui, porque já tinha acontecido algumas coisas, já tinha uns projetos e tal. A Carol aqui. Adorei ler isso. O Guilherme tá aqui, tá, né? Comentando. E aí, eu comecei a construir o escritório em 2017. Que eu falei assim, vamos fazer um escritório que eu acho bacana, que eu gosto, com a minha assinatura, porque as pessoas vão chegar aqui e vão falar assim, é isso. O Gustavo trabalha desse jeito. Porque eu não vou ficar chegando, fulano, olha pra mim, me dá uma oportunidade. E aí eu fiz o escritório em 2017. Nisso aconteceu a Mostra Casulo, aqui em Anápolis, que era uma mostra, que é uma mostra local de arquitetura e interiores. E eu fiz os banheiros públicos. Então eu tava MBA em São Paulo, escritório e mostra. E R$ 10 no bolso. Entendeu? Entenderam? Que às vezes a pessoa pensa assim, não, mas para ele foi fácil, porque ele tem Não. dinheiro. Não, mas para ele foi fácil, a família dele tem dinheiro. E aí, assim, enquanto alguns amigos compravam carros novos, maravilhosos, viajavam, faziam intercâmbio, eu tava nesse processo de investir na minha profissão. Porque não é barato. Tudo na arquitetura é caro. É como se fosse na odontologia. Tudo é muito dinheiro, tudo é muito caro. Tudo é mil. Tudo é mil. E aí eu fui e fiz esses banheiros. E aí ficou um projeto super bacana. Era uma casa assinada por Oscar Niemeyer, então eu fiz uma releitura das cores que ele usava. Eu lembro Então, dessa mostra. você chegou a ver alguma coisa? Aham, eu vi o livro dela, porque eles vieram para Goiânia para tentar fazer a Morar Star. Era Ah, o mesmo pessoal da organização, então eu acompanhei bem, porque era referência, foi referência.
Entendi. E aí, eu fiz uma releitura super bacana em cima dessa questão do Oscar Niemeyer. Um banheiro vermelho, um banheiro branco. E aí eu meio que fiz uma homenagem lá e a gente saiu na Casa Vogue. Com uma matéria super exclusiva e foi bem legal isso. Em Qual que foi o 2000, sentimento assim para você, Gustavo? Porque você não contou, mas lá atrás o professor falou para você assim: desiste, Gustavo, porque seu traço é péssimo. ah, Você não vai conseguir. E aí você está num projeto do Oscar Niemeyer projetando algo lá dentro, sendo que anos antes você escutou, desiste, Gustavo, porque o seu traço não é bom para arquitetura. na verdade, eu vou contar essa história, eu esqueci. No segundo período, eu fazia uma matéria na PUC que era expressão gráfica. E eu não tinha aquele traço de arquiteto, aquela assinatura Oscar Niemeyer, aquela coisa que vai e vem. Né? Que todo mundo acha que a gente arquiteto é desenho à mão. Né? Nossa, desenho à mão aí para eu poder ver. Podia até responder os meninos aí da arquitetura se vocês desenham bem à mão, sim ou não. Continua, Gustavo. Ah. E aí, o que aconteceu? Eu tinha muita dificuldade de desenhar e eu ficava assim, professor, vem cá, me ajuda. E os alunos, nota 10 da sala, todos com um traço Niemeyer da vida, entendeu? E aí ele virou e falou assim, eu acho que ele estava meio estressado no dia. Gustavo, para de me chamar. Por que você não vai fazer design? Faz design. Arquitetura não vai, você não desenha legal. Aí foi um momento assim, né? Desceu uma luz, holofote aqui, ó, pá. Todo mundo ficou preto, eu e o professor na sala. E nem era Pensa, para ser um elogio, meu Deus. não, e aí eu fiquei assim, gente, hoje em dia é um bullying isso, né? Na verdade. E aí aí abriu a faculdade aqui em Anápolis, na União Evangélica, foi a primeira turma. Minha mãe, ela sempre foi muito rígida na minha educação. Ela falou assim, e ela nunca queria que eu estudasse em Goiânia. Ela falou assim, então você vai voltar para Anápolis. E aí, Camila, eu voltei pro primeiro período, eu tava no terceiro. Eu cheguei aqui, assim, sabe quando você vai puxando um jegue, ele não quer andar, fica travado? Era eu indo pra faculdade. Eu não queria de jeito nenhum, porque minha turma tava lá atrás, né? E aí eu realmente não me adaptei aqui, o curso era outro perfil. E aí no outro semestre eu voltei para a PUC. E quando eu voltei, meu traço já tá Oscar Niemeyer. Tava desenhando assim, ó, maravilhoso. E aí essa professora me falou assim: chama o Fábio, para ele poder ver o traço do Gustavo. E aí a gente fez as pazes, e assim, e aconteceu isso, esse nascimento do traço. Então, muitas das vezes, o estudante de arquitetura entra muito tímido na faculdade, porque não sabe desenhar, porque nunca viajou para fora do país. Para Isso fora do acontece muito. país. Eu lembro que isso era um problema para mim. Assim, quando eu entrei na faculdade, a gente tinha viajado para fora do país. E todo mundo já tinha viajado. E assim, também as pessoas da minha turma, porque eu vi alguém falando aí que é um curso que todo mundo fala assim, ah, mas é muito concorrente e é só para quem já tem condições, né? Eu pensava, então ferrou, porque minha mãe queria andar, minha irmã, se eu não der um jeito aqui, essa é a minha oportunidade de mudar a vida de todo mundo. Era a minha história, mais ou menos. E aí tinha um fator que eu não sabia desenhar, até então. E isso aconteceu depois. Então foi muito legal assim, esse nascer do traço. Porque aí eu fiquei mais confiante, falei assim, não, agora topo tudo, né? Enfim, aí eu acho que realmente a gente não pode, às vezes, pegar uma frase mal colocada de um professor, uma frase mal colocada de um grupo, porque, assim, tem grupos em faculdades que eles são totalmente... a pessoa mediana não entra, é só os nerds. E aí aquela criança, aquela pessoa, na verdade, jovem, que é mais tímido, ele vai se reprimindo ali, né? E isso eu acho que não pode acontecer. Não E aí pode. onde eu tava para poder voltar, porque eu tô adorando esse bate-papo nosso. Você estava lá já formado, fazendo a mostra casulo num Ah, projeto do Oscar Niemeyer. aí saiu na Vogue esse projeto.
com essa história, porque eles se sensibilizaram bastante, porque ficou muito bacana. E eu estava construindo meu escritório nesse meio tempo, né? Quando eu inaugurei o escritório, em abril de 2018, eu fiz uma inauguração, chamei uns parceiros, chamei uns amigos arquitetos e tudo. E aí tinha um concurso que chama Expressão Portinari. Era o primeiro concurso aquela marca de revestimentos Portinari estava fazendo. E aqui a gente teve todos os nossos revestimentos foram Portinari. E aí eu pensei, é agora, né? Que eu achava muito chique o arquiteto ter um prêmio, assim. Era uma coisa muito Eu distante. ainda acho que é termo, eu acho assim, podre de chique. Era uma coisa muito distante da minha realidade, porque eu falava, uma vez, eu ia muito nesses encontros de arquiteto, né? E aí tinha arquiteto do Rio de Janeiro que falava assim, essa casa aqui é do dono do Fazano, essa casa aqui, ela é Lava Jato. Então eram casas enormes, homéricas, e eles ganhavam um prêmio em cima disso. Aí eu fiz as fotos oficiais, fiz um vídeo legal, e aí eu fui e me inscrevi nesse concurso. E aí passou 2, 3 meses, isso foi nível Brasil, né? 2, 3 meses me ligaram, falaram assim, olha, você ganhou como melhor projeto comercial. Eu caí da cadeira, assim, pá! Tá desmaiado até hoje. Não, tá até agora. E Tipo assim, eu aí, cheguei no auge da chiqueza, gente. Olha de onde eu vim. passa um filme na cabeça, né? Nossa, passa muito, É uma assim. loucura isso. Até hoje, assim, tudo que acontece na minha vida, eu me emociono. E eu choro, porque eu não consigo esquecer de como é que foi o meu início. A gente não desapega disso. E eu acho que é isso E que não nos torna pode desapegar. diferentes, sabe? Isso. É justamente isso. Porque aí a gente nunca vai perder a humildade, sempre vai estar querendo agregar na vida de outras pessoas. Porque eu fico pensando que algumas pessoas poderiam ter tornado o meu caminho mais fácil. E algumas pessoas poderiam ter tornado o seu caminho mais fácil. Mas Nossa, demais. Total. ninguém quis. E aí? Conta essa história. E aí, quando ela ligou, ela falou assim, se você ganhou, tá preparado, a gente vai para Paris daqui a um mês. Vai pra onde? Paris. Aí eu falei assim, gente, eu falei, Deus, me belisca aqui. Porque era uma coisa que, igual eu te falei, era muito distante de mim. E como que eu faço o projeto do meu escritório, com vários perrengues chiques, e ganho um concurso? Não foi um cliente, não foi uma casa, não foi nada. E aí a gente foi para Paris, recebeu o prêmio e tudo. Fiquei entre os 5 mais arquitetos, porque eram 5 categorias: residencial, comercial, banheiros, cozinha, entendeu? E aí gente, o pessoal tá adorando, né? O Tô aqui pessoal tá lendo. aleluia, arrepiei. É, Aleluia, arrepiei. E aí? eu tô arrepiando até agora, inclusive. Gente, é porque é fascinante, mas continua. E aí eu fui, e nesse meio tempo de ganhar o concurso, finalizar a obra, eu tava fazendo a amostra casulo número 2. Porque eu tava assim, eu preciso mostrar meu trabalho para as pessoas. Eu acredito muito no que eu faço. Então, eu preciso arregaçar as mangas e, tipo, tudo que aparecer, eu tenho que pegar. Porque mostra é maravilhoso, né? Ah, o pessoal aqui tá lendo e tal. Mostra é maravilhoso porque você mostra aquilo ali, você tem uma liberdade de projetar fantástica, né? E isso é bem bacana. E aí fiz um projeto que era um bar. Trouxe muita referência da viagem para cá, para esse projeto. E quando a gente foi para Paris, a gente fez uma imersão, tinha uma guia, não, muito chique, né? Tinha uma guia lá que ela traduzia. Se eu chegasse num restaurante, ela falava o que eu queria, em Eu francês. não tinha nem que tentar, gente. Não tinha nem que piscar, era só ir. E Genial. aí a gente fez uma imersão nessas obras, nos museus em Paris, porque a gente ia participar de um laboratório de criação para as tendências 2019
da Portinari. A gente foi pra fábrica, foi bem legal. Ah, lembrei de uma história aqui que eu não te contei, que é maravilhoso. Nesse processo lá, eu fiz um apartamento para uma amiga da minha mãe. E aí a gente usou um revestimento que era uma coleção da Casa Vogue, que hoje nem existe mais, pela Porto Belo. E aí eu fiz esse apartamento, ficou muito bonito, saiu em todas as mídias sociais na época e tudo. E a Porto Belo, fábrica, me mandou um direct. E ficou retido esse direct, tipo assim, 3 dias. E ela falou assim, olha, a gente gostou muito do seu projeto, da sua cozinha, que você usou o revestimento nosso, fez muito sucesso. E a gente quer ver se você aceita vir para a fábrica com 4 arquitetos do país para poder fazer um laboratório que a gente está querendo lançar um pacote de revestimentos junto com a Pantone Brasil. Aí eu fiquei assim, né, impactado na hora. Ai, não sei, gente, se eu vou Eu aceitar. falei assim, tem que ver minha agenda. Não... E aí a gente foi para. Aí foram. Olha os nomes: Juliana Pipe, de Florianópolis. Casa Estúdio Design, que é de Floripa também, que os meninos arrasam. Eles fazem casa cor São Paulo, cada dia é um tiro. Porque a fábrica é lá, né? Que a fábrica é no Talvez. sul. Então, acho que eles deram, pode ser que deram até uma priorizada lá na região. Então, eles me falaram que eles pegaram meio que um profissional de cada região. Então Ah, tinha uma de legal. Cuiabá, tinha eu de Goiás, tinham eles do sul e tinha uma do norte, que eu não me recordo. Menina, eu fui pra lá, cheguei lá, a Juliana P parecia uma diva no negócio, assim, uma Mayara Carey, um negócio assim. E aí ela descia com uma bolsa maravilhosa, toda chique, sofisticada. A amiga dela do Mato Grosso também, que é uma arquiteta muito, muito renomada. Eu, com cara de bebê, a barba nascendo, boné. Não, eram umas coisas que aconteciam que eu falava assim, não tem lógica isso aqui. E aí, o que a Porto Belo fez? Ela convidou a Pantone para a Pantone Brasil inaugurar no Brasil e fazer uma coleção, chamava Color Market. E aí a gente foi junto com o design da Porto Belo escolher os nomes e as texturas e as cores para essa nova coleção. E eu, assim, né, meio que perdido ali, porque era tudo nome de peso. Fulano premiado, Ciclano Casa Cor São Paulo, não sei o que ganhou um prêmio lá atrás. E assim, só que todo mundo me tratou muito bem, houve uma conexão muito bacana, sabe? A galera é muito, muito ótima mesmo. Então assim, o que eu tô resumindo aqui para poder falar isso? Que a gente sempre tem que acreditar no nosso potencial. Se você pegar um banheiro de rodoviária, faça o melhor banheiro de rodoviária da sua vida. Porque você não sabe o que pode acontecer depois desse banheiro. Não, porque assim, a gente escuta a sua história e nada foi planejado para alcançar aquilo, né? Não. Assim, você fez seu escritório, usou. O que você usou mesmo? Como? A marca que você usou do revestimento? Portinari. Portinari. Usou Portinari e tal, não era intencional que você fosse ganhar um prêmio lá em Paris para poder buscar. Depois usou Porto Belo, não era a intenção ser convidado para poder ir lá na fábrica projetar para eles. Então, assim, é muito incrível. Por quê? Mas a gente consegue entender que é porque tudo que você fez, você deu o seu melhor. Melhor. E o reconhecimento vem, o reconhecimento vem. Eu tenho uma frase que a minha mãe falava para mim, uma época que eu trabalhei numa obra muito grande, e a engenheira da obra me humilhava assim quase que diariamente. E a mãe falava assim: alguém tá te vendo, faz seu trabalho, porque alguém tá te vendo, alguém vai te reconhecer.
E foi isso que aconteceu na minha vida. Era uma pessoa me humilhando, 10 não falando nada, mas eram 10 me vendo e que me deram oportunidades depois. Só que, assim, a gente que trabalha na arquitetura, a gente é olhado o tempo inteiro. Do modo que você se veste, do modo que você comporta, seu comportamento, do modo que você trata as pessoas, né? E principalmente o modo que você trabalha. E eu acredito que é como se fosse a moda, a arquitetura. Você tem que estar atualizado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tempo inteiro. Tem que estar olhando, tem que estar olhando o Instagram, tem que estar comprando revista, lendo revista, tem que estar entrando em site, tem que estar sabendo o que, que as multimarcas estão aprontando, o que, que elas vão lançar. Para quando um cliente chegar, você está preparado. Não, nesse banheiro aqui eu vou fazer isso, isso e aquilo. Pensando não agora, mas lá na frente. Porque aí, como eu pensei, assim, eu tive meio que essa estratégia, aconteceram esses retornos, né, das fábricas, porque elas estão buscando por novidade o tempo inteiro, elas querem projetos diferentes e ousados, que maximizem o produto delas. E eu acho que o arquiteto, ele tem esse poder nas mãos, né? Então, acho que tudo que a gente... Principalmente tendo a rede social, né? Que a Não, gente hoje em dia essa consegue. ferramenta é fantástica, porque A ela me ferramenta é leva... fantástica, gente. Eu falo o seguinte: você tem acesso ao Neymar. Você É, consegue ir lá e mandar um direct pro Neymar, falando, oi Neymar, eu sou arquiteto, tal, 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 tal. Você não sabe se ele vai ler, mas que posso você contar consegue ter. um outro caso que eu lembrei Conta, agora? conta, conta. Aí, você lembra lá atrás, 2013, 14, eu fiz meu home office, certo? Aham. Em casa, viu, gente? Em Em casa, casa. Começou a trabalhar em casa um lá. cômodo, tamanho do meu dedinho aqui. Aí eu falei assim, eu vou criar uma luminária, super bacana. Eu meio que inspirei numa luminária caríssima de, sei lá, 30 mil reais, que eu não ia conseguir comprar nunca. E fiz algo mais elaborado, mais artesanal, autoral. E coloquei. E aí eu fazia algumas fotos. Teve um dia que eu postei essa luminária e o Hugo Gloss, não sei o que aconteceu, entrou e comentou lá. Falou assim, você colocou quantas lâmpadas nessa luminária? Aí, de novo, você caiu da cadeira, né? Não entendeu nada. Não, isso aí foi um tombo, né? Aí o Hugo Gloss comentou e eu tirei um print. E falei assim pra ele, eu vou fazer esse produto e vou te mandar. No que eu postei esse print, a gente, na época, teve, sei lá, umas 5 mil curtidas. Nossa. Todo mundo falando, comentando dessa luminária, disse daquilo e virou um auê. Eu ganhei não sei quantos mil seguidores, interagi com ele, porque ele conversou comigo, mas eu nunca consegui mandar essa luminária. Então, acabou que... Acabou que ficou... você está devendo para o Hugo Gloss. Até hoje, o É, Hugo Gloss, que ó, já tem condições de te pagar, de ir aí pessoalmente te entregar essa luminária. entregar em mãos. Então, essas ações de Instagram, de postar, de você falar, tem que fazer. Gente, Tem mas que fazer, eu acho chique dever para o Hugo Gloss. né? Eu acho assim que até isso a gente pode tipo, colocar no currículo. E aí eu fiquei chateado porque ele contratou o estúdio Roca para poder fazer o apartamento dele, não foi eu, e não especificou a minha luminária. Mas como eu admiro, Folgadaço. mas como Péssimo eu pessoa. admiro todo mundo ali, eu falei, não, tá perdoado. Então, assim, eu sempre fui muito dinâmico. Porque eu pensava muito fora da caixinha. Eu não queria, assim, ficar preso, talvez a um território, a uma cidade. Ou, sei lá, Goiânia, Anápolis. Mas eu queria mostrar meu trabalho para as outras pessoas. Porque as outras pessoas validando, é muito mais fácil o meu trabalho ser enaltecido do que eu ficar falando. Então, quando o Hugo Gloss, por exemplo, comenta numa foto minha, aquilo ali cria uma verdade muito grande. E as pessoas falam assim, não, realmente é uma pessoa formadora de opinião, não sei o que e tal. O que o Gustavo faz é coerente, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Gustavo, falta 5 minutos para a live acabar. Que? 5 minutos vai. Mentira. Aham. Daqui a pouco ele começa. Olha, eu olhei pro relógio para falar assim: vamos abrir para pergunta, né? Porque deve faltar 20 minutos.
A luminária... Gente, a gente vai responder as perguntas, mas deixa eu dar uma resumida aqui na live, que é sobre empreendedorismo. Gustavo, qual que é a sua dica para os meninos que estão saindo da faculdade, para as pessoas que querem empreender? Olha, eu acho que é a gente realmente arregaçar as mangas e dar o nosso melhor. Eu já fiz estágio que não era remunerado. Ah, não. E eu tava ali para poder aprender, para poder, tipo assim, como que o cara bola, como que ele faz isso, como que ele é aquilo. Eu virava meio que o braço direito do profissional. E hoje em dia eu vejo que grande parte de alguns alunos, eles não querem estágio não remunerado. Eu acho que parece até que mudou a lei, não sei, né? Mas é uma coisa que assim, cara, você está ali para poder aprender. Não, gente, ó, mesmo que tenha mudado a lei, se você tem vontade de trabalhar com execução de obra, vai lá na obra, bate na porta e se dispõe ao engenheiro para trabalhar gratuitamente. Claro que você precisa ter honestidade. Se você está se comprometendo a fazer isso gratuitamente, depois não vai entrar na justiça, pelo amor de Deus. Até porque você tem que reconhecer que a pessoa está te dando essa oportunidade. Eu fiz estágio sem remuneração durante 2, 3 anos e foi a base de toda a minha vida profissional. Hoje eu consigo vir ligando todo mundo lá da minha primeira oportunidade de estágio. O empreendedorismo, o que eu estou muito honrada, muito mesmo, de ter o Gustavo aqui. É uma pessoa que tem muito pouco tempo de formado e que tem uma história incrível. E eu fiquei curiosa. Eu falei, não, mas como é que ele já vem de uma família? A mãe já é arquiteta, o pai já é A mãe é engenheiro. Niemeyer, né? Como é que ele é neto do Oscar? Então, eu fiquei querendo saber a história. E quando ele me contou a história dele, que é que nem a minha, e que eu sei que muita gente se identificou aqui o tempo inteiro. Ai, estou me identificando com essa história. Nossa, exatamente o que aconteceu comigo é justamente para te mostrar onde você pode chegar. Isso é ser empreendedor, é enxergar a oportunidade onde ninguém mais está enxergando. Então, se ele viu uma oportunidade de chegar no estágio, jogando a mochila, escondendo que ele chegou lá de ônibus, porque ele sabia que esse seria o diferencial dele, dos colegas dele de trabalho. Né? Então, Gustavo, você tem 2 minutos para poder falar para o pessoal aí uma super dica. Se a gente for analisar, o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, esses grandes nomes, eles não vieram de uma bagagem de profissional, de uma família que era arquiteto, que era isso, que era aquilo. Eles estão lá trabalhando, eles estão lá correndo atrás, estão querendo fazer acontecer. Primeiro pensar no projeto, no resultado final. Quem está começando é isso, é pensar no projeto final e não no dinheiro. O dinheiro é uma consequência, porque eu estou ali dando a cara a tapa, eu quero tipo, vencer, eu quero mostrar no meu trabalho que eu sou bacana. Só que as pessoas, elas não te conhecem. Então, se você não mostrar empenho, suor e humildade, você, assim, vai ter uma barreira, né? E eu vejo muito hoje em dia as pessoas me veem no escritório, premiado, falam assim, nossa, o Gustavo é metido, o Gustavo é isso, é filho de rico. Gente, eu acho assim, que você tem que ter uma seriedade profissional a partir do momento que você entra numa etapa. A gente tem que mostrar uma seriedade para os nossos clientes, para tudo. E assim, dedicação. Você tem que casar com o seu cliente. E principalmente, eu acho que é respeitar a história. Né? Porque todo mundo começa lá de baixo. Até o Silvio Santos, se você for perguntar para ele, ele não era filho de um Silvio Santos. Inclusive, na minha opinião, o melhor empreendedor. Falta 30 segundos. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada de novo, Gabi, Daniel, Guilherme, Matheus, MR Paiva, todos vocês que estiveram aqui, que mandaram mensagens, eu falo o nome que eu vou lembrando. Muito obrigada, Gustavo. É uma pessoa que eu quero levar para a minha vida, assim mesmo. Nossa. Me identifiquei muito. Que pessoa humilde, que pessoa extraordinária. Muito, muito, muito obrigada. Adorei. Um beijo. Um beijo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Acabando aqui essa live, tá rolando o desafio de 7 dias no WhatsApp. Quem tiver interesse, me manda um direct que eu vou estar enviando o link. E a gente já vai passar uma atividade referente à live de hoje. Beijos. Beijo. Tchau.